formações, dos seminários, mas a gente sabe que a gente precisa pensar esse canal da pós-graduação no YouTube de uma maneira mais ampla. E da mesma maneira, vocês sabem que a gente viveu na organização dos 40 anos do PPGEM uma comissão super ativa de divulgação e de artes, em que a gente tinha que manter atualizado ali o Instagram como um canal de comunicação. E na nossa vida cotidiana a gente sabe intuitivamente o papel que as redes sociais têm desempenhado como meio de comunicar, de se informar, de compartilhar informações. Isso é o intuitivo. E aí, no paralelo aqui, a comissão que organiza esse espaço falou, seria legal se a gente pudesse ouvir alguém de marketing e veja que, né, você manda para o universo, ele devolve e a gente tira. Aqui próximo, dentro da comissão, a Letícia, que tem essa experiência para além de ter sido aluna aqui do programa e de ter essa formação na educação matemática. Então, fizemos esse convite, a Letícia aqui aceitou, e aí então eu vou apresentá-la aqui na mini bio dela, que vocês receberam. Ela é formada em técnico em administração de empresas pelo Centro Paula Souza, é licenciada em matemática aqui pela Unesp de Rio Claro e tem alguns cursos nas áreas de marketing, marketing digital, copywriting, análise e otimização de posts para social media e atua na área de marketing desde 2022 como social media, que ela vai explicar exatamente o que é. E atualmente ela é assessora de branding, preparem o vocabulário, no ramo da saúde, odontologia, bares e restaurantes. Então, agradeço muito você ter reservado esse tempo e ter preparado para compartilhar com a gente. Letícia, por favor. Seja bem-vinda, fica à vontade. Não, eu vou passando, pode ficar de boa. Tá bom. Bom, então, boa tarde. É um prazer estar de volta, né? Algumas pessoas já sabem, próximas a mim, mas eu optei pelo cancelamento da minha matrícula de mestrado e por conta de trabalho mesmo. Eu, desde 2022, trabalho com marketing e agora eu resolvi pegar firme de vez. Eu recebi uma super proposta, então eu fiquei nessa área que eu já amo há muito tempo, desde a minha família tem essa formação. Então, de berço eu já trago essa formação. E aí eu recebi o convite da comissão do SMEI e fiquei muito feliz de poder ajudar assim, com o conhecimento que eu tenho nessa área do marketing digital. Confesso que o YouTube não é muito a minha praia. Eu uso mais as peças publicitárias para redes sociais, então para Instagram, Facebook, LinkedIn, coisas desse tipo, mais redes sociais mesmo. Depois a gente define algumas coisas mais para frente, mas o YouTube a gente ainda não trabalha com isso, mas as peças publicitárias para o YouTube, elas são em outro formato. Primeiro a gente vai falar sobre a importância, né, que é o tema da nossa palestra. Então eu já começo com uma pergunta. Quem tem acesso à verdade? Então, socialmente falando, a galera da comunidade acadêmica tem contribuído para a construção do conhecimento. Então, a sociedade nos enxerga como pessoas que detêm uma verdade nas nossas áreas de especialização. Então, se alguém precisar, por exemplo, usar um gancho de autoridade, vai falar, pô, eu vi isso aqui no mestrado, eu vi isso aqui no doutorado, eu vi... E aí, esse gancho de argumentação, na hora de persuadir alguém, ele vai ser utilizado ali naquele momento como uma verdade. Então, a gente tem que ter isso muito na cabeça quando a gente constrói conteúdo para as redes sociais, principalmente, porque é onde o público em geral, a comunidade externa, usa para obter informação. E aí, pensando nisso, eu retorno uma pergunta para vocês. Onde os pais de vocês, os familiares mais próximos, os amigos mais próximos, buscam por informação? As pessoas leem artigo para ter algum tipo de conhecimento? As pessoas vêm aqui na faculdade procurar um livro? Onde as pessoas buscam informação hoje em dia? Nada no WhatsApp, é pior ainda. Tá vendo? Então, são as redes sociais, infelizmente. Então, as pessoas que produzem conteúdo para as redes sociais têm essa responsabilidade na hora de produzir.
Então, nós, como comunidade acadêmica, que socialmente falando, temos esse conhecimento verdadeiro, por que não expor o que a gente faz nas redes sociais para informar a comunidade externa com informações verídicas? Porque muito do que tem lá nas redes sociais não é necessariamente verdade. Eu e vocês, a gente sabe que uma resposta pronta do Brainly vai ter 300 tipos de erro. Mas a comunidade externa não sabe. Então, vai lá colar no trabalhinho da escola e vai estar cheio de erro e não vai entender por que errou. Então, eu fiquei pensando nisso para construir essa palestra. E aí eu fiquei pensando numa outra coisa. Os pais de vocês, familiares próximos, amigos próximos, sabem explicar o que vocês fazem aqui no mestrado, no doutorado? Quando eu cheguei em casa, minha família falava assim, ela faz alguma coisa de matemática com vídeo. Nossa, só isso? Poxa, eu faço muito mais do que isso no mestrado. Então, essas coisas, assim, são as pessoas mais próximas a gente. A sociedade mais próxima que a gente tem não sabe o que a gente faz aqui dentro. Então, a gente precisa, de fato, aproximar esse nosso conhecimento que é tido como verídico das pessoas da comunidade externa, certo? Bom, segundo a Forbes, um dado de 2023, eles realizaram uma pesquisa com um grupo de brasileiros e mais de 37% dos brasileiros dessa pesquisa já abandonaram o Google para pesquisar somente em TikTok, Instagram, Facebook. Então, se as pessoas buscam algum tipo de informação, algum tipo de conhecimento, eles estão pesquisando agora no TikTok. E isso tem fonte. Isso tem uma veracidade, porque as pessoas agora, um outro dado, né, para uma outra construção que eu estava fazendo enquanto eu estava aqui no mestrado, as pessoas buscam para se informar conhecimentos que vêm de pessoas reais. Então, se eu vejo o Cordelina falando para mim, eu já tenho aquilo como verdade, porque se o Cordelina viveu aquilo, entendeu aquilo, passou para mim, é mais verdade do que se eu ler num site. Isso na cabeça das pessoas, tá? Assim, psicologicamente falando. Isso é dados dessa pesquisa, tá? Bom, e aí eu trouxe esse vídeo de uma blogueirinha nova. Ela é uma social media e ela é gospel. Não tem nada a ver, mas eu achei muito legal esse diferencial dela, que ela traz isso bastante forte. O áudio tá bem baixinho, então eu peço que vocês acompanhem na legenda, tá? Vou passar aqui. Como esse cara conseguiu aproximar de 14 milhões de pessoas falando de artigos científicos? Ela grava com pouco mais de 2 milhões de seguidores que o seguem fielmente. Mas tudo isso começou com ele pegando uma dor da maioria da sociedade. Eu tenho, você tem. Muito provavelmente você não conhece alguém que não tenha tido pelo menos um episódio de ansiedade. Ele pode até citar coisas meio óbvias como dormir cedo faz bem para a saúde, banhos gelados também, mas ele se diferencia falando de forma sensível e natural sobre saúde mental e no mundo doente. E para completar, ele faz isso usando técnicas de storytelling e utilizando dinamismo entre as cenas exatamente como eu estou fazendo agora. Dessa forma, em que ele usa uma assunto que você precisa saber e mantendo preso do início ao fim do vídeo. E não esquece, mais foco e menos ansiedade. Vocês conhecem o Rafael? O cara é visionário, né? Ele tem 14 milhões de seguidores no TikTok e 2 milhões, 4 milhões, alguma coisa assim, no Instagram. As views dos vídeos dele é mais de 20 milhões por vídeo. 20 milhões de visualizações. Um cara que baseia todo o seu conteúdo em artigo científico. Ele conseguiu desenvolver uma maneira de entregar retenção para assistir o vídeo e utilizar de conteúdos que são verdadeiros e verídicos enquanto ele é especialista desse assunto. Então, o que ele faz é assim, é o que a gente deveria se espelhar para fazer, porque ele consegue utilizar as técnicas de marketing para entregar um conteúdo verídico para a comunidade externa. Se não fosse ele, a gente sabe do que tem que fazer, mas a gente está sendo invadido por essa informação sem que a gente pesquise sobre isso. A gente sabe que, sei lá, dormir cedo faz bem para a saúde. E ele explica, ele fala o porquê, e ele fala das conexões neurológicas para isso. Então, ele usa desse embasamento teórico para explicar para a gente por que esses artigos têm validade. E ele mostra na prática como fazer isso, né? Não só virando cambalhota, como ele faz. E aí eu trouxe um outro vídeo, eu não deixei de ser a menina dos vídeos curtos, continuo fazendo isso. Eu trouxe um outro vídeo e ele é bem curtinho.
Eu trouxe ele em formato de QR Code porque o conteúdo dele é bem impactante. Eu acho que a gente tem que ter ele na mão. Então, eu peço que vocês escaneiem esse QR Code, assistam e a gente conversa depois. Eu preciso passar. Certo? Todo mundo já conseguiu acompanhar? Vou esperar um minutinho. Bom, então esse vídeo ele já começa trazendo dados de que a galera que faz licenciatura já nem se forma mais. Esse vídeo ele é super recente, não tem semanas que ele foi publicado. E a menina da matemática, que ela ficou conhecida assim desde a pandemia, ela é uma TikTok, ela começou no TikTok e ela vem crescendo o canal dela, que ela já não é mais só uma digital influencer. Hoje ela é convidada por várias escolas do Brasil inteiro para palestrar sobre diferentes temas, dar aula, aulões. Então ela conseguiu ultrapassar a barreira da telinha. Ela é um super exemplo também. Ela ensina matemática, inclusive em vídeos sem áudio. Então ela coloca uma música e te explica e você entende. Então fica como sugestão, porque ela é um super case de sucesso para seguir ela. E ela já começa com esse dado impactante, que a galera já não se forma mais em licenciatura. Então isso já é um grande problema, é uma grande preocupação. E muito disso pode estar atrelado a pessoa procurar informação nas redes sociais. Porque é mais rápido, é mais dinâmico, eu pesquiso, eu já sei. Então a pessoa já não precisa mais passar 4 anos estudando um assunto, porque ela já consegue aprender ali. Isso é preocupante. Então como que isso muda a vida da gente? Ela tem ali vários comentários que ela coloca, isso tudo sem fala. Ela está colocando um vídeo sem fala, sem legenda. Então olha como também é bem inclusivo, né? As pessoas comentam o quanto ver os vídeos dela ajudou tanto para entender conteúdos quanto na motivação por continuar na escola, por continuar aprendendo, por buscar essa informação, né? Então, esse vídeo eu achei super chocante, assim, os comentários das pessoas e os dados que ela trouxe. Então, eu trouxe aí para vocês saberem também, que eu acho impactante. E aí surge a Andrea, que vem me falar para eu dar uma palestra da importância das redes sociais. E aí eu fiquei pensando, a importância das redes sociais, eu acho que a gente sabe. A gente sabe também que ela pode trazer um conteúdo negativo para a nossa vida. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. E a importância das redes sociais, olha, o tempo que eu fiquei falando, eu acho que vocês já entenderam. Ela hoje está na nossa mão, ela está no nosso cotidiano, não tem como a gente ir contra isso. Tem como a gente melhorar o espaço, fazer a nossa cara aparecer ali, para assim a gente conseguir entregar um conteúdo de qualidade para a comunidade externa, que não tem acesso. E aí eu fiquei pensando, a importância das redes sociais eu consigo falar em 5 minutos, porque é tão impactante a influência que essas redes sociais têm na nossa vida, que eu consigo falar em 5 minutos. Eu falei, não vou mais falar da importância. Então, a partir de agora, acabou. A Letícia Matemática parou aqui. E a partir de agora, eu me apresento para vocês como a Letícia Marqueteira. Porque sou. Eu sou formada desde 2022, desde 2017 para isso. Então, agora, a gente vai falar sobre uma estratégia de marketing para a comunidade acadêmica conseguir utilizar as redes sociais de uma maneira fácil, né? Porque eu sei da demanda escassa de tempo que a gente tem, né? Então, como que isso tudo começou? Eu me formei em administração lá em 2017, né? Por influência da minha mãe. Minha mãe fez administração também. E no meio da pandemia, eu precisava ganhar dinheiro. E aí eu falei, vou procurar alguma coisa na minha área, né? O meu gato, ele tem um problema de saúde. E ele
custa muito dinheiro o problema de saúde desse gato. E eu precisava arrumar um emprego. Então, no meio da pandemia, eu consegui um trabalho como tutora pedagógica lá na Anhembi Morumbi. A faculdade que tem lá em São Paulo, tem um polo aqui também, em Rio Claro. E as donas são a Gabriela e a Tainá. Foram o meu primeiro contato com o marketing. Então, ali, eu percebi que, além de gestoras, elas sabiam o que fazer quanto ao universo da educação. Então, elas, na época, né, em 2021, 2022, elas tinham 2 polos, de Rio Claro e de Araras. Hoje, elas têm 15. Elas ampliaram tanto as redes que toda a nossa região, agora, as gestoras são Gabriela e Tainá. E a gente sempre foi muito unida, porque sempre foi nós 3 no polo. Estava na época da pandemia, não podia ter contato. Então, a gente ficava só eu ou só elas, então a gente revezava ainda. E aí eu trabalhava com o ensino 100% EAD. Então ali eu tinha alunos na faixa etária de 30, 50 anos. E assim, foi chocante para mim, porque essa galera tem uma sede de informação. Essa galera está cansada de receber fake news no WhatsApp e está buscando se especializar, está buscando informação em fontes confiáveis. Essa galera não tem condição de largar tudo para vir fazer uma universidade pública. A solução para eles é fazer uma EAD. Então, eles vão em busca desse ensino 100% remoto, eles só fazem a prova lá no polo, eles fazem tudo remoto, porque a galera trabalha, tem filho, tem empresa, engenheiro que quer uma outra profissão. Então, tudo isso entre 30, 40 e 50 anos. Então, eu fiquei pensando, essa galera que tem essa idade está buscando tanta essa informação, pô, por que não a gente... E eu estudando numa universidade pública, né? Eu queria entregar para essa galera e eu ficava presa. E aí, conhecendo as duas, eu comecei a entender. A Gabriela e a Tainá, elas sempre falaram uma frase que está escrita no polo, bem grande, que elas queriam transformar a vida das pessoas através da educação. Aí eu fiquei pensando, forte, né? Muita coisa, né? Transformar a vida das pessoas através da educação é um plano até muito utópico se parar para pensar. E aí eu fui pensando, e hoje em dia eu já entendo um pouco mais. E foi por causa delas que eu tive esse vislumbre de unir a educação ao marketing, né? Foi por causa das duas. Aí acabou a pandemia, voltaram as aulas presenciais. Eu não podia mais trabalhar, eu precisava estar aqui. Então, larguei meu trabalho, vou ficar só estudando agora e dando meus pulos para sobreviver. Freelancer de garçom, alguma coisa assim. Eis que bate na minha porta Carol, minha vizinha, minha melhor amiga, que nos deu a honra de estar aqui hoje. Um anjo na minha vida, sinceramente. Carol bate na minha porta, no meio do meu expediente de fazer nada, que eu ficava fazendo nada em casa, e falou assim, estamos precisando de uma estagiária lá onde eu trabalho, eu indiquei você, sua entrevista é amanhã às 11. Aí eu falei, que amor? Não quero trabalhar, eu quero só estudar mesmo, não gostaria não, pode cancelar. Não, mas começa, se você não gostar, você para, ou se você fizer a entrevista e não gostar, você não vai. Aí eu falei, pô, tem razão, né? Se eu não gostar, eu paro. Se eu não der conta, eu paro também. A gente tem essa possibilidade de mudar de caminho. Eis que surge, então, na minha vida, Cofre. Rafael Carvalho. O Cofre, ele é o consultor do meu time. Ele fez a entrevista comigo. Então, às 11 horas, era com ele que eu estava me encontrando. E ficamos ali, batendo um papo ali de 1 hora e pouquinho. Então, essa entrevista foi longa, a gente conversou bastante. E ele falou assim para mim que até o final do dia seguinte, na quinta-feira, né, isso foi numa quarta, na quinta-feira ele avisava se eu ia ser contratada ou não. Passou-lhe ali 2 horas. Eu cheguei na aula, 2h15, recebi uma mensagem dele falando assim, então, Lê, conversei já com o dono da empresa, você está contratada, pode começar na semana que vem. Sentei na graxa, ia ter que trabalhar, não queria trabalhar, e aí eu tive que começar a entender o que eu tinha que fazer ali. Eu fui contratada inicialmente na Traction, que é o nome da empresa, inicialmente para fazer processos organizacionais, programações, uma coisa mais simplona, assim, de estagiário mesmo. E aí o Cofre, como ele é carinhosamente chamado, começou a pedir que eu me especializasse mais. Então, falando um pouco sobre a Traction, a empresa ela é toda gamificada. Então, foi um dos motivos que eu gostei de trabalhar ali. A gente tem dentro da empresa vários times e cada time tem um nicho. Então, o nosso é o da odontologia, da área da saúde, porque o Cofre é formado em odontologia.
Mas tem gente lá que faz post até pro chama a mãe que o pai tá louco. Então, assim, é um ramo assim, bem aberto de vários nichos que estão trabalhando na empresa. Só o nosso time, só eu, enquanto estou na Traction, já atendi mais de 185 clientes. A gente fez uma conta por cima, eu e o Cofre, esse final de semana. A gente acha que passa de 200, mas com certeza absoluta é mais de 185. A gente atende grandes franquias, eu não posso citar o nome porque está em contrato, que não pode, mas a gente atende grandes franquias, então uma franquia de odontologia verdinha que vocês verem, a gente que faz. Uma azulzinha também é a gente que faz. Uma roxinha também é a gente que faz. Então, todas essas franquias é a nossa área. Bom, e aí na empresa eu fui evoluindo, então conforme o Cofre foi pedindo para eu me especializar, então ele foi soltando tarefas mais complexas. Então, se antes eu só fazia uma organização, ali eu passei a criar copies, que é a legenda do post. E não só escrever a copy como eu acho que vai ficar legal. Não, a gente segue uma metodologia. A gente vai falar sobre a metodologia depois, que eu vou deixar como sugestão para vocês. Chama metodologia AIDA. Não sei se vocês conhecem, mas depois a gente fala sobre. E aí ele foi soltando coisas na minha mão que eram de muita responsabilidade. Eu comecei a me especializar na área. Então, hoje eu coleciono certificados e diplomas, porque eu tive que me especializar de uma maneira rápida. Então, ali eu já tinha administração de empresas, já tinha matemática, comecei a fazer vários cursos, e aí que vem o trunfo da questão. Eu não sabia onde procurar conteúdo que fosse verídico, que fosse verdade. Porque eu não era da área. Eu sou da área da matemática. Eu não conhecia esse mercado. Mas, por ter uma pessoa da área, que é o Rafael, o Cofre, ele falava, ó, procura nessa e nessa plataforma, porque aí sim você vai conseguir ter um conteúdo de qualidade para você assistir, para você se informar. E aí que eu entendi. A gente, enquanto professores, todo mundo aqui é jovem, moderno, consegue mexer nas redes sociais, certo? A gente consegue perceber qual conteúdo é bom ou não para o nosso aluno assistir. Então, a gente tem que ter essa sacada nova de saber orientar quais canais a pessoa pode buscar para se informar sobre matemática. Eu indico sempre a menina da matemática, uma querida. Ela é super didática, assim, uma fofinha. Vocês vão ver quando vocês entrarem nas redes dela. Então, foi ali que eu entendi. Se não fosse isso, se eu não tivesse um mentor para me orientar, eu ia ficar rodando assim, em círculos no meu próprio rabo. Né? Porque tem diversos gurus da internet falando várias coisas, que entregam coisas. Eu vou te ensinar em 5 minutos a fazer log. Caraca! Em 5 minutos eu não aprendi um semestre inteiro. Em 5 minutos o cara vai me ensinar log. Então, a gente tem que saber orientar, até nesses macetes que os nossos alunos assistem na internet, né? A gente tem que saber orientar o porquê que ele pode ou não usar aquele macete. Mas aí agora a gente vai falar sobre estratégias de marketing para vocês aplicarem. Eu separei algumas estratégias pensando na escassez de tempo que é estar na pós-graduação. Todas elas são voltadas para a gente fazer em 5 minutos ali, quando chegou em casa está cansado, dá para você fazer uma dessas de autoconhecimento, sabe? A primeira dela é a análise SWOT. Ela é super conhecida. Análise de SWOT por conta das siglas em English, mas a gente tem a tradução delas em português. E aí, nessa, a gente consegue entender o meu próprio posicionamento enquanto ser humano e também dos meus concorrentes. Isso por quê? Pensando aqui que eu estou falando com profissionais de matemática individuais. Depois que a gente se formar aqui, é você por você. Ninguém vai te dar a mão para você apoiar na escada. Então, eu estou falando com profissionais individuais. E também falo com a galera da comissão organizadora das redes sociais do PPGEM. Mais para frente, a gente vai analisar as redes, que é o que eu faço no meu trabalho, né? Eu analiso as redes e depois eu formulo estratégias de brand. Então, eu vou ensinar um pouquinho para vocês conseguirem fazer esse movimento também. E aí, eu vou fazer uma análise de SWOT minha, enquanto Letícia, professora de matemática, né? A primeira coisa é a força. A gente tem que entender qual é a nossa força
e ela está na coluninha do fator interno, na linha do fator interno, um fator positivo. Então, eu tenho que parar e refletir o que eu, como profissional de matemática, como professora de matemática, tenho dentro de mim, que é a minha força, o meu diferencial. Eu, Letícia, posso dizer que o meu diferencial é a comunicação. Eu consigo me comunicar muito bem com as pessoas, independente da idade delas. Então, seja meus alunos de 30 a 50 anos, seja a galera da graduação, que eu estava ali na filosofia, que tem o quê? 20 anos, seja uma galera novinha do 6º ano. Porque eu consigo compreender, isso é um trunfo meu, tá? Porque eu sou muito fuceira, eu fico lendo bastante coisa, e aí eu consigo entender a linha de raciocínio daquela pessoa para poder me colocar naquele lugar, para poder fazer a comunicação fluir. Não adiantaria, por exemplo, eu vir aqui e falar diversas palavras de branding, brainstorming, social media com vocês e ninguém entender nada. Então, eu preciso falar com a galera que está me ouvindo. E aí que é a minha força. Então, essa é uma característica. Como fator negativo, interno também, tem a fraqueza. Então, é você parar e entender, com todo o respeito que você tem por si mesmo, qual é a sua fraqueza. A minha fraqueza é ensinar trigonometria. Se eu precisar ensinar trigonometria, eu vou ter que estudar antes para poder ensinar aquele tema. Não acontece isso com fórmula de Bhaskara. Eu dou uma aula agora de fórmula de Bhaskara se for necessário, mas seno e cosseno não dá. Eu preciso estudar antes. Então, isso significa que eu não consigo dar uma aula de trigonometria? Não. Mas você tem que fazer aquele estudo prévio da matéria para poder ensinar, certo? Cálculo 3 é um grande exemplo disso. Falar de pronto para você dar uma aula de cálculo 3, eu tremo na base. Eu acho que é meu pior pesadelo. Aí a gente tem os fatores externos, que são todas as coisas externas a nós, a eu, pessoa, que influenciam em mim como profissional. Então, o que eu enxergo como uma oportunidade enquanto profissional de matemática? O networking, por exemplo. Aqui na faculdade, estar numa pós-graduação presencial oferece esse networking para a gente. A gente conhece um ou outro ali que vai indicar a gente o melhor caminho a fazer. Vai indicar, surgiu uma vaga aqui, surgiu uma vaga aqui, essa vaga aqui é a sua cara, vai lá, que essa escola aqui é a sua cara. Então, esse networking é um fator externo positivo. A gente também tem a ameaça. E a ameaça é muito claro para nós, professores de matemática, qual que é. Primeiro, quase não sai concurso. É uma ameaça para a nossa carreira isso. Segundo, você vai fazer um concurso, só está você e a prova. Todo mundo ao seu redor é seu concorrente. Todo mundo ali é uma ameaça para você. Não importa se for seu melhor amigo, vai ser uma ameaça para você. A pessoa pode ser tão boa ou pode ser com menos conhecimento que você, mas é uma ameaça, independente do resultado. Você não sabe, né, o que a pessoa carrega. Então, a análise de SWOT, ela tem esse teor de autoconhecimento, mas também tem o teor de conhecimento de mercado. A gente tem que ter esse conhecimento do mercado, porque a gente é profissional. Saindo daqui, é nós por nós. Depois disso, eu queria, antes de prosseguir, definir coisas. Dentro do marketing digital, a gente tem alguns tipos de conteúdo que eu acho que pode ajudar no Instagram do PPG. Um tipo é o conteúdo orgânico. O conteúdo orgânico, ele é um tipo de conteúdo que ele não tem influência paga. Então, ele tem uma performance dentro dele que, por exemplo, se eu postar uma foto, ela vai ter 15 likes agora. Esses 15 likes é um conteúdo orgânico, ele acontece de maneira natural. Ele não é influenciado por mídias pagas. Já o anúncio, ou ads, que a gente chama, ele é influenciado por mídias pagas. A gente coloca uma verba ali dentro da plataforma. O Facebook, ele é o grande dono dessa plataforma, que é o Meta Business, é uma plataforma do Facebook. E ali a gente coloca um dinheiro para promover aquela publicação. Qual que é a diferença? O conteúdo orgânico, ele é utilizado majoritariamente para você construir seu posicionamento de marca, o seu branding da sua marca. O branding da sua marca, ele nada mais é do que o que as pessoas falam sobre você, o que as pessoas que trabalham com você falam sobre você quando você não está. É basicamente isso. Essa essência que fica da profissional Letícia quando a Letícia não está. O branding é isso. E o conteúdo orgânico faz isso. Ele posiciona você da maneira que você quer. Então, para essa construção do orgânico, tem todo
entender qual a sua missão no mundo, qual a sua visão de mundo, quais os seus valores enquanto pessoa, enquanto marca, enquanto gestor. Tem bastante coisa ali que constrói o nosso posicionamento. Já o anúncio, a gente foca em pessoas que não estão seguindo a gente majoritariamente. Então, pessoas que vão ser impactadas por já terem um interesse prévio naquele assunto. Sabe quando você fala perto do celular, quero ganhar uma aliança no celular do seu namorado? E aí o namorado vai receber várias... fica a dica. E aí o namorado recebe vários anúncios ali de aliança, de várias lojas. Gente, isso é o que o anúncio faz. Você pesquisar sobre um assunto, só de você digitar a palavra, não sei qual recurso, magia negra esse Facebook faz, mas ele direciona para o nosso anúncio. Então, o que a gente faz é subir o criativo na plataforma e segmentar para as pessoas certas. Então, ali, por exemplo, se eu quiser atingir um público lá da EMB, eu vou colocar 30 anos mais, né? Pessoas que têm interesse em XYZ. Eu coloco a região também, eu posso segmentar só para a área de Rio Claro, posso segmentar só para o bairro Bela Vista, eu posso segmentar para o Brasil inteiro. Então, existem vários tipos de características dentro do anúncio, tá? O profissional que faz isso é o gestor de tráfego. Não é minha área, mas como eu era social media, eu tive que aprender isso a fundo para poder desenvolver os anúncios, né? Que eu que crio os anúncios, mas eles que rodam. E hoje eu fico mais no conteúdo orgânico, que é a minha praia. Lá no conteúdo orgânico, a gente tem a identidade visual, que ela entra no posicionamento de marca junto com o branding. A identidade visual, ela nada mais é do que a maneira que as pessoas veem o criativo e você não precisa ter seu nome escrito lá. As pessoas automaticamente sabem que aquele criativo é seu. Por exemplo, uma peça publicitária da Coca-Cola. Eles utilizam pessoas sempre com emoções muito fortes nas peças. Sempre é um casal, uma família, né, um piruzão no meio da mesa e várias Coca-Cola. Então, tem esse teor emotivo. É o branding da Coca. O branding da Coca faz isso. E é o mesmo desde que eles foram criados, desde que a Coca se criou. A Coca, ela não é uma marca que surge no digital. Ela é uma marca que surge no offline. Então, para eles estarem hoje onde estão, eles precisaram ter um brand, um posicionamento de marca, uma identidade visual muito forte desde lá. Há sei lá quantos anos que tem a Coca, né? Não fala milhões de anos, não é? Então, essas coisas fazem parte. Então, por exemplo, a minha identidade visual. Quando eu crio um post para o meu Instagram como assessora de branding, eu vou escolher elementos que remetam à minha marca. Eu gosto de preto, então eu coloco preto. Sempre vai ter fundo preto. Eu gosto de preto, eu gosto de rosa. Então, eu me posiciono com a cor da minha marca sempre. Eu coloco elementos amarelo, rosa e preto. A fonte, essa fonte aqui é a mesma e vai ser a mesma no meu Instagram, vai ser a mesma no meu TikTok, vai ser a mesma onde quer que eu esteja. Porque se eu ficar colocando 3, 4, 5 fontes no mesmo criativo, isso se perde. A minha identidade visual se perde. Então, a gente tem que ter essa firmeza na hora de escolher. Isso tudo faz parte da criação do seu posicionamento, da sua identidade. E aí, dentro da identidade do branding e tal, dentro dessa área, a gente tem os arquétipos. Carl Jung foi o cara que definiu esses 12 arquétipos padrões, que eles são mais sobre o coletivo inconsciente das pessoas. Então, todas as pessoas, elas se encaixam em um desses arquétipos, segundo Carl Jung, lembrando, e é um inconsciente, subconsciente, eu vou dizer, não vou falar que é inconsciente, mas é um subconsciente. Ele está lá guardado, mas ele não é de fácil acesso, você precisa forçar na cabeça para você lembrar. Eles são utilizados no branding para a gente comunicar e definir qual a personalidade da marca. Então, a gente escolhe não, né? Geralmente vai ao encontro do que o gestor ele percebe pela marca dele. Então, por exemplo, na minha área, que é a odontologia, não foge muito, fica sempre ali no inocente, no cuidador, sempre fica nessa área mais de cuidado, mais soft. A área da educação também.
É sempre essa coisa mais soft, mais de cuidador, mais de informar, de sábio. Então, raramente, fora dessa área, a gente vai encontrar outros tipos de arquétipo. E depois que a gente define eles, a gente consegue construir em cima deles. Então, por exemplo, a Chili Beans. A Chili Beans, ele é uma marca, eu acho que nem está aí, mas eu gosto de dar esse exemplo. Ela é uma marca que ela é claramente o arquétipo do fora da lei. Eles não vão usar cores soft, eles não vão usar branquinho, eles não vão usar azulzinho, eles vão usar cores fortes, o vermelho, o preto, cores que demonstrem que está em movimento. Essa psicologia das cores aí não é muito minha praia, eu só dou a ideia e a Carol que segue com as artes de lá, ela que cria a identidade visual de todos os nossos clientes. Que ela é formada nisso, né? Eu sou formada em matemática. E eu coloquei esse site ali, eu acho que não vai dar para ver o QR Code, mas caso vocês tenham interesse em entender um pouco sobre o arquétipo de vocês, é uma baita de uma forma de autoconhecimento, sinceramente. Até hoje, eu fico mesclando, assim, eu não sei exatamente qual que é o meu arquétipo, e também não é definitivo, você pode escolher um hoje e amanhã outro. A Boca Rosa da maquiagem, do BBB, a Boca Rosa troca de arquétipo a todo momento. Mas ela não deixa de ser a sábia. Ela ainda é a sábia em todos os momentos. Então, ela tem um arquétipo que é o maior, e ela tem os outros que rodeiam, e ela escolhe isso de acordo com a campanha que ela quer fazer. Uma baita de uma marqueteira. Mas esses basicamente são alguns. Eu vou falar um de cada só para a gente ter uma noçãozinha do que a gente está falando, tá? A Netflix, por exemplo, ela se posiciona hoje como comediante. Não era antes. Antes a Netflix se posicionava com outro posicionamento. Hoje ela usa comediante em todas as campanhas, a gente dá uma risadinha. Tem esse teor de humor nas campanhas. Eles sempre fazem recortes de cenas de filmes, séries, que vão te fazer rir. Não sei por quê, sinceramente, que eles escolheram esse arquétipo, mas eles estão se posicionando dessa maneira. Agora, por exemplo, a Dove. A Dove eu acho de uma sacada inconfundível, que junto com a Coca-Cola, ela não é uma marca que surge no digital. Ela é uma marca que surge no offline. E hoje ela está no digital. A Dove, ela usa o arquétipo de inocente. E quando a gente percebe a Dove, a gente geralmente fica em dúvida se é o inocente, se é o amante, né? Tem essa nuance também. Mas a Dove, ela pega forte na campanha que hidrata a pele. Então, quando eu passo o sabonete da Dove, eu consigo hidratar a minha pele. Quem tem pele hidratada? Um bebê, um neném. A pele do neném é completamente hidratada. Por isso que eles se posicionam com o arquétipo de inocente. Por isso que a gente enquadra a Dove nesse tipo de arquétipo. Já, por exemplo, a Apple. Não tem o que falar. A Apple é completamente o criador. A cada ano, a cada tempo, né, eles lançam um novo aparelho. A gente nem sabe a diferença para o anterior. Às vezes nem aparenta, mas ele se posiciona como criador. A cada lançamento da Apple é uma criação nova. Se eles estão lançando 15 hoje, eles já devem ter uns 3 engatilhados para lançar. Não tenha dúvida disso. E criador, né, naquelas, a gente não sabe a diferença. Já a Uber, por exemplo, a Disney também é legal. A Uber se posiciona como fora da lei porque quando ela surge no digital, ela é uma plataforma 100% digital. Você pega seu celular, você clica 3, 4 vezes e surge um carro na sua frente para te buscar. Antes você ficava lá no meio da rua chamando um táxi, esperando o ônibus. Então eles se posicionam como esse fora da lei nesse sentido. Eles estão indo contra você ter que esperar por um ônibus, um táxi, gritar no meio da rua. Então eles se posicionam dessa maneira. A Disney, o arquétipo de mágico, não tem nem o que falar, né? Claramente a Disney se posiciona com isso, porque tudo é mágico para eles, né? Até uma tiarinha com 2 orelhinhas é mágico, segundo a Disney. Uhum. Ele usa nesse sentido do estar fora do tradicional. Entende? O tradicional seria o táxi. A gente quase não vê propaganda sobre táxi, né? Os taxistas, eles não fazem muitas peças publicitárias.
mas eles dão aquele cartãozinho. Então a Uber, ela foge disso. Tudo que é tradicional, ela corre. Então ela tá no digital, ela já não tá mais no mundo físico, mas aparece para você um carro físico. Então olha que doideira, né? Tipo, a Uber é visionária também, né? E é nesse sentido. Então as cores que ela usa também são cores de fora da lei. Ela não vai usar uma cor soft, não vai usar o amarelo, que remete ao táxi. Então por isso que eles escolhem o preto e o branco. É preto e branco a Uber. Raramente tem outras cores. É nesse sentido, ficou claro? E o inocente da Dove, eu queria só pra gente associar, né, o inocente do bebê, que nas propagandas dele, da Dove, vai aparecer inocente de alguma maneira. Exatamente isso. É até problemático a se pensar um pouco, né, por conta de atribuir uma inocência a um adulto. Mas é assim que eles se posicionam, porque eles querem esse toque de hidratação, suavidade, uma coisa mais soft. Você comprar a Dove é um autocuidado com você mesmo. Esse autocuidado é uma inocência que você tem com você mesmo, sabe? É nessa essência, assim. Certo? Enfim, fica a dica para vocês fazerem esse movimento para se autoconhecerem. É bem legal. Não sabe. É? Eu não sei até hoje. Não sabe qual arquétipo a gente tem mais a ver, mas a gente sabe qual arquétipo a gente tá. É. Sabe, também tem todos os estudos, né? É. Porque a área de formação, a área de foco do estudo O branding e a psicologia são lado a lado. Porque os psicólogos, eles compreendem as nossas emoções, nossos sentimentos e as nossas ações em cima disso. E o branding estuda isso. Eu quero entender qual o sentimento a minha marca gera no público e qual ação o público toma frente a esse sentimento. Então é muito conectado, assim. Pode falar, amigo? Uhum. Sei lá, PPG, como nós queremos nos posicionar na rede social. Eu posso querer ter um perfil sábio, Uhum. que tem esse lugar, não sei exatamente o que a palavra quer dizer, mas um lugar de conhecimento, sabedoria. Ou eu posso querer me colocar como pessoa comum, Uhum. ali, no sentido de que a gente aqui, né, faz algo que é acessível, que é participar, enfim. Eu escolho antecipadamente qual é o arquétipo que eu quero É um caminho. fazer marcar. É um caminho. Quando está em construção de marca, esse arquétipo ele é definido ali. Quando está no projeto. A estética decorre Dessa escolha. É tudo ligado. Uhum. Mas, por exemplo, eu sou assessora de branding. Uma dica é, o PPG tem 40 anos de autoridade nas costas. Não dá para se posicionar como pessoa comum. Já não é mais pessoa comum. Já tem que ser o sábio. Tem que ser o cuidador, tem que ser a coisa mais, né? Mas é por ali também, né? Depois a gente vai trabalhar isso. Se esse QR Code não abrir para vocês, depois eu envio esse QR Code. Não abre, né? É por conta que cortou. Depois eu envio, me lembra. E aí, para definir isso, eu deixei algumas questões bases que examinam o seu propósito e a sua personalidade. Então, quando você tiver para definir o seu arquétipo, responder essas questões, ela vai ser fundamental para você trilhar esse caminho de uma maneira mais fácil, né? Porque o autoconhecimento não é fácil. E essas questões pode ser que dê um norte maior. Então, entender qual é a sua essência enquanto pessoa e enquanto marca. Qual é a minha essência enquanto Letícia? Cara, eu sou muito alegre, mas eu também sou muito brava. Então, eu fico nessa dualidade. Mais brava que alegre? Eu acho que eu sou mais alegre. Eu acho. Eu estou mais sorrindo. Quais valores e crenças orientam o que eu faço? Então, eu sou uma pessoa, eu, Letícia, né, um exemplo pessoal, tá? Eu odeio injustiça. Eu fico irada com injustiça. Então, é um valor que eu carrego. Se eu precisar construir uma marca em cima disso, eu vou pesar nesse valor que é indiscutível para mim. É indiscutível esse tipo de coisa. Qual o impacto que eu quero ter no mundo? Então, eu, enquanto marca, eu quero impactar, influenciar o mundo de uma maneira ou outra, né? Por exemplo.
quando eu estava estudando as coisas do mestrado, eu fazia muito esse exercício. Eu estudava o que os vídeos curtos geram nas pessoas com relação à imagem pública da matemática. Então, eu queria entender o que esses vídeos da menina da matemática, de outro ou outro influencer, o que isso estava gerando nas pessoas, qual impacto isso estava causando. Então, essa escolha da influência que a menina da matemática faz impacta na imagem pública da matemática também, que não é boa. Não sei se vocês sabem, mas as pessoas julgam bastante a matemática como um teor muito negativo. Então, a gente quebrar isso, usar desses instrumentos para quebrar essa imagem horrorosa da matemática, é um exercício diário também, né? Bom, e aí eu trouxe uma publicação para a gente analisar. Não sei quem fez, mas quem fez está de muito parabéns, porque a gente tem todo tipo de informação acessível ali. Então, a gente tem ali, a primeira coisa que já dá o destaque é o título. Está em vermelho o título, o que já carrega essa conotação de destaque forte. É a informação mais importante no meu post. As inscrições estão abertas. Depois disso, eu tenho outras informações. Está claro e ela está concisa. Eu não preciso escrever as inscrições estão abertas do mestrado e doutorado, o período é tal. Não. Ela colocou inscrições abertas, mestrado e doutorado, período tal, da Unesp, PPG, saiba mais na legenda. Além disso, eu tenho uma baita de uma prova social, que são pessoas sorrindo e felizes por estarem ali. Isso é uma baita prova social. Mulher, para. Pamela. Isso. As mulheres são unidas e felizes, elas estão juntas. Filho da puta. E além disso, além das cores chamativas, das pessoas sorrindo, a gente tem a ID visual do PPGen, que é a ID que a gente carrega no Instagram, que são essas cores bem soft que estão em volta, junto com a cor da camiseta. Cara, ainda calhou muito bem, né? A cor da camiseta da organização com a calça da Bia. Ficou perfeito ainda. Então, foi muito... Essa arte aqui, olha, nota 10. Passou no meu teste. Vem trabalhar com a gente. E aí, agora a gente vai fazer um teste. Eu quero que vocês me respondam, olhando para esse post, para onde vocês olharam primeiro. Ismael? Tá certo. É basicamente isso mesmo. O que acontece é que, eu vou dizer isso com base no neuromarketing. Eu já estudei pouco sobre isso, o que eu sei é de casa, assim, da minha família falando. O nosso olhar, ele é em formato de F. Então, sempre que a gente constrói uma arte, a gente tem que destacar a informação que está nesse ponto aqui. A extremidade, o vértice do F. Depois disso, a gente geralmente olha, né, bate o olho aqui, mas a informação mais importante tem que estar nas perninhas do F. Então, aqui, essa arte aqui, não sei quem fez essa arte, mas também ficou ótima. Porque a gente tem... Fui eu. A gente tem o maior destaque. Pô, o palestrante, ele se dedicou a abrir um tempo na sua rotina, a encaixar um horário no seu trabalho, a vir aqui e palestrar sobre algum assunto. Então, o foco tem que ser a pessoa. Então, a gente tem que colocar ela em destaque. Depois disso, o que a gente tem que destacar? O tema que a pessoa vai falar. Então, escrever bem grande, com uma letra, com uma cor chamativa, o tema da pessoa. Outra informação importante é a data. E aí, o visual, a identidade visual daquela arte vai carregar sobre qual programa está falando. Então, a gente tem todas as coresinhas bem soft do Ismael, a gente tem as cores do PPGen e o logo, o título e a pessoa que está vindo falar. Então, eu deixo como dica também, sempre que forem criar artes, fazer nesse formato de F. Ai, mas eu não gosto. Ah, você que sabe. Eu indico fazer. Uhum. A gente sempre que pede pro palestrante tem aquela foto meio WhatsApp, né? Que é a cara da pessoa. Assim, ela falou, gente, pede a foto do corpo. Da metadinha. A gente consegue também aparecer um pouco mais da pessoa e tal.
Cheguei com o pé na porta lá mesmo. E aí eu fiz aqui uma análise de posicionamento digital de uma rede social. Ela é extensa, eu levo dias para fazer a análise de um cliente. Dias, é assim. E aí eu quis trazer um pouquinho disso aqui para a gente. A análise de branding, a análise de posicionamento digital de uma pessoa, de uma marca, ela é muito profunda porque a gente analisa o comportamento do público segundo as publicações. Como o público reage àquelas publicações, qual a idade, qual o horário mais ativo, qual tipo de formato o público prefere, qual cor. Então, a gente faz esse balanço, então é bem detalhado. Então, eu quis trazer alguns elementos, até porque eu não tenho acesso às redes sociais do PPGen, que a gente tem ali os 4 S, pensei em inglês, os 4 P's fundamentais no marketing, que é preço, praça, produto e promoção. São tipos, quando você está divulgando uma marca, você precisa enaltecer o preço, a praça, que é o público que está sendo atingido, o produto que você está elevando e a promoção. Promoção não significa que você está cobrando barato, promoção significa que você está divulgando um serviço. As nossas postagens, elas todas, eu acho que por conta do evento, né? Elas todas estão com formato de promoção. A gente está sempre promovendo algo, sempre divulgando algo, e a gente tem pouquíssimo conteúdo informativo de verdade. A gente, enquanto um programa de pós-graduação com 40 anos de experiência, é necessário que a gente entregue conteúdo de qualidade para quem nos assiste. As pessoas não necessariamente conseguem estar aqui. Então, as pessoas querem saber o que a gente faz. Seja um post falando sobre uma área, um vidinho falando, a Pamela falando sobre os vídeos dela, sabe? Uma coisa assim mais curta, mas que a gente informe as pessoas do que a gente está fazendo aqui, para além das divulgações. Então, eu fico também, nesse Fica a Dica, né? Para a gente também construir conteúdos informativos no nosso Instagram, que eu acho que faz falta. Eu não sei falar o que cada um de vocês faz, estuda, e a gente se via quase todo dia. Eu não sei falar, com certeza. Então, seria muito legal trazer esse tipo de coisa. A nossa bio, não vai passar no vidinho que eu esqueci de filmar, mas ela tem poucas informações. Isso é negativo? Não. Na bio, a pessoa que olha para a nossa bio são as pessoas que não seguem a nossa página e estão na etapa de tomada de decisão para seguir. Então, a gente tem que mostrar ali a autoridade e o que a gente faz. Eu colocaria ali o que a gente faz, programa de pós-graduação, piriri, piriri, pororó, 40 anos de experiência. E o link para você acessar o que quer que você esteja divulgando, né? Então, eu acho que essa bio podia ser mais trabalhada. A ID visual nossa, ela tem várias cores, mas ela está completamente alinhada ao nosso arquétipo, completamente alinhada à nossa escolha de identidade visual. Então, a comissão também está de parabéns nesse sentido, porque não foge, você percebe que não foge. Até quando a gente posta fotos, a foto combina, porque está muito soft, está muito cuidador. Eu adoro essa ideia. Mas eu também sinto falta de pessoas reais. Tem muito design gráfico, tem muita arte só com informações, só com textos. Vamos postar foto de gente, a gente quer ver gente. As pessoas estão com sede de humanidade ultimamente. Então, eu acho que falta uma foto ou outra, assim, sabe? De um evento, uma foto da pessoa. Postar mesmo a foto da pessoa que veio no SMEM, por exemplo. A pessoa veio na terça, na quinta posta uma foto da pessoa com o pessoal. Fica legal também. E é um jeito de movimentar diferente. Uma prova social que a gente fala. E aí eu também queria deixar como sugestão que quando a gente cria posts, principalmente quando a gente está atrás do desenvolvimento de uma marca, a gente precisa criar com objetivos. E existem alguns objetivos chaves que a gente utiliza. Por exemplo, se eu quero engajar, isso eu falo com foco no Instagram, tá? Se eu quero engajar as pessoas, engajamento e alcance são 2 métricas que são relacionadas, elas andam de mão dadas. Se o meu engajamento é alto, o Instagram entrega muito mais as minhas publicações para outras pessoas. E se meu engajamento é baixo, meu alcance vai ser baixo também, poucas pessoas vão ter acesso. Então, promover uma interação muito maior nos stories
é a chave para ter um engajamento maior. Então, vira e mexe, postar uma enquete, colocar um botãozinho de reação, colocar um movimento ali na página para as pessoas participarem. Se eu tenho o objetivo de alcançar mais pessoas, aí sim eu uso o Reels e o Ads, o anúncio, o patrocinado. Nesse caso, porque aí eu alcanço não só as pessoas que me seguem, mas também pessoas de fora. O Reels, ele é uma ferramenta que o Instagram desenvolveu para exclusivamente alcançar mais pessoas. Então, os criadores, agora o algoritmo deu uma mudada, e os criadores os menores criadores, eles estão sendo impulsionados mais do que os maiores. Não sei se ficou claro. Então, uma conta com 2.000 seguidores vai ter um alcance maior do que uma conta com 14 milhões. Parece real, mas esses dias eu fiz uma análise de concorrente para um cliente, e o Instagram que ele mais admirava, que tinha 500 mil seguidores, a taxa de engajamento era 0,02%. É baixíssimo isso. Média de 1 comentário por publicação. Uma pessoa com 500 mil seguidores, isso é gritante, é uma taxa gritante. Então, a gente tem que analisar também. E se eu quiser divulgar uma coisa, por exemplo, as inscrições. Vamos supor, 3 pessoas se inscreveram. Eu preciso que mais pessoas se inscrevam. Eu vou usar um anúncio, eu vou patrocinar. Eu vou criar um vídeo mostrando o local, falando do que a nossa especialidade, mostrando as pessoas, os grandes nomes que nós temos no departamento e vou patrocinar. O mínimo ali é R$ 5,29 por dia, R$ 5,00 por dia. Então, é um valor bem acessível para você alcançar várias pessoas que já não te seguiriam. Então, eu acho que é uma boa taxa para você fazer rapidinho, assim, sabe, quando é urgente. Se eu quero mostrar algum feito, alguma coisa que está acontecendo, assim, eu vou falar online, assim, tipo, não online, mas está acontecendo agora. Aí eu uso Story. E se eu quero mostrar esse feito para que outras pessoas percebam, olha, isso aqui aconteceu agora, mas eu quero lembrar disso por muito tempo. Então, eu coloco no feed também. Então, o feed e o Story, eles trabalham juntos quando a gente quer mostrar o que a gente faz. E para divulgar algo, todas as ferramentas. Se você quer divulgar as inscrições abertas, use todas. Posta no Stories, posta no Reels, faz um anúncio, posta em todas as ferramentas. Em todas as ferramentas que for possível, até o boca a boca. O boca a boca é nosso maior ativo, né? Então, essas estratégias eu vou deixar de sugestão. E para finalizar, eu trouxe 2 tipos de metodologia que me auxiliam muito nessa criação. Então, como eu falei, eu atendi já, até hoje, assim, com certeza absoluta, mais de 185 clientes. Hoje, sozinha, eu cuido de 52. Se eu parar para vários dias da minha vida para planejar o que essa galera vai postar, eu não faço mais nada da minha vida. Então, eu uso metodologias que me ajudam nesse sentido. A metodologia que eu uso para criar para feed, publicações orgânicas, eu uso a metodologia TACO, que significa técnico, autoridade, conexão e objeção. Post técnico é um tipo de post informativo. Então, você, enquanto professor particular de matemática, posta lá uma informação. Essa informação, ela gera um gatilho de gratidão para o seu seguidor. Então, o seguidor, ele recebe a sua informação e ele fala, caraca, a Ana postou uma informação que me ajudou muito, merece meu like. E aí, ela vai engajar, vai te dar maior alcance, então vai ter nesse movimento. Outro post é o de autoridade, que aqui do PPGen eu acho que é o que mais tem que bater forte, que é mostrar a autoridade dos nossos profissionais e do nosso programa. Então, por exemplo, para um dentista que eu atendo, eu coloco lá 14 anos de odontologia. Eu bato forte nas especialidades dele, que ele mais tem autoridade. Então, a formação, onde ele se formou. Quando as pessoas elas entram na nossa página, elas querem saber 3 coisas. Se você é bom no que você faz, onde você se formou e o que você tem para me oferecer. Senão eu não vou te seguir, senão eu não vou te acompanhar. E eu só vou seguir quem eu admiro. Senão, as páginas de dentista que eu mais gerencio, gente, não tem engajamento tão forte que as pessoas não querem ver dente. Mas eu preciso posicionar o meu dentista. Eu preciso elevar o conteúdo dele. E aí eu apelo para o conteúdo de conexão. As pessoas elas vão se conectar à pessoa que é o dentista que eu gerencio. Ele é muito amável, ele é muito bonzinho. Uma das odontologias que a gente atende aqui de Rio Claro, ela se posiciona no Instagram
de uma maneira que eu tenho vontade de comentar, caraca, você é maravilhosa. Porque é tão incrível a conexão que ela gera com os pacientes, então com os nossos alunos, a gente gera essa conexão também. Então trazer isso, postar foto com o nosso orientando, posta uma foto com todos, assim, se divertindo, no happy hour. Esse post de conexão, ele gera uma admiração. E o de objeção, que na verdade é a quebra da objeção. Então, o que uma pessoa pode me responder se eu falar, se inscreve aí no mestrado? E ela vai listar motivos, sabe aquele tipo de pessoa que para toda solução ela acha um problema? Você dá uma solução, ela te dá um problema. A gente faz o caminho já pensando no que ela vai falar. Então, ali eu já sei, ela vai falar que ela não vai entrar no mestrado porque ela não tem bolsa. Pô, mas calma lá. Você tem a autoridade do PPGEM, você vai estar num programa de 40 anos de excelência. Aqui você vai ter um networking absurdo que você não teria lá estando na sua casa. Esse tempo de 2 anos, ele vai passar, independente se você vai estar num programa de pós-graduação ou não. Então, aproveita, esteja aqui, mesmo sem bolsa. Se surgir uma oportunidade, você agarra. Eu usei uma objeção e eu quebrei com 3 soluções diferentes. Então, a gente cria esse cenário, a gente lista todas as objeções que a pessoa pode nos apresentar e a gente já coloca as soluções para ela. Isso, enquanto profissionais de matemática, é a nossa maior força da análise de SWOT. A gente já enxerga diversos caminhos. Quando a gente tem um problema, a gente já enxerga diversas soluções. Se não der certo pelo A, a gente vai pelo B, pelo C ou pelo D, mas a gente vai fazer. Isso é uma característica do profissional de matemática que é irrefutável. A gente já tem essas diversas formas de lidar com o problema, né? Então, usar isso também a nosso favor. Outro tipo de metodologia que eu utilizo bastante é a AIDA. A AIDA, ela significa atração, informação, desejo e ação. A AIDA eu geralmente utilizo mais quando eu construo copies, quando eu construo os textos para as publicidades. Então, quando você está informando ali na legenda, copies é a legenda, seja do anúncio, ou seja do orgânico, ou seja até da arte. Inclusive, lembra disso. Atração, informação, desejo e ação. AIDA. O que a gente tem aqui? Primeira coisa em vermelho. Inscrições abertas, isso me atraiu. Então, o A já está no check. Depois eu tenho a informação. Mestrado e doutorado, período tal, é da Unesp ou PPGEM. E depois eu tenho a chamada para ação, saiba mais na legenda. Além disso, eu gero a conexão, eu gero o desejo. Eu quero estar feliz igual essas meninas e fazendo um programa de pós-graduação. Então, a gente tem toda a metodologia AIDA em um criativo. Então, ela está completamente completa. Mas quando a gente está falando de uma copy, de uma legenda, eu sugiro que sempre utilizem, assim, principalmente se forem professores particulares de matemática nessa fase que a gente precisa desse dinheiro. A primeira chamada da legenda, ela é a headline. Então, é a coisa que mais tem que chamar a atenção. Leva 1 segundo para a pessoa passar seu post e nunca mais te ver na rede social. Então, tem que atrair. No Reels, a gente tem 3 a 5 segundos para essa retenção. Então, eu tenho 3 segundos para fazer você ficar no meu vídeo. Então, eu tenho que atrair. O mais utilizado é atrair de uma maneira contrária. Então, se eu estou... Todo mundo fala que o azul é mais bonito. Todo mundo fala. O azul não é mais bonito. Você sabe por quê? Pronto, atrair, a pessoa vai querer saber minha opinião. Ninguém liga para esse azul. Mas eu quero saber qual que é a opinião dela. E se todo mundo fosse blogueiro e expusesse as suas coisas nas redes sociais, teria menos fofoca. Então, a gente não precisaria ir atrás da fofoca. A fofoca ia estar de fácil acesso, então nem ia ser mais fofoca. E ali a gente informa. Depois da headline chamativa, depois da atração, a gente informa o que a gente está trabalhando. Depois a gente gera um desejo. Então, se você quer ter aula particular com a melhor professora de matemática da Unesp de Rio Claro, entre em contato abaixo. E aí eu já chamei para ação. Então, eu gero esse desejo, mostrando a minha autoridade, e depois ação. A ação tem que ter. A ação é assim, não tiver, pode ficar dormindo na sua casa. Tem que ter a call to action, que a gente chama, que é a chamada para ação. Não tem segredo, tá? Então, aqui, eu apresentei para vocês todos os meus truques para construir um bom posicionamento de branding para os meus clientes.
E agora vocês estão com a faca e com o queijo na mão. Só depende de vocês passarem a criar conteúdinhos, eu vou seguir vocês todos. E enquanto PPGen também, então eu fico à disposição também se quiserem um posicionamento maior sobre essas coisas de branding, eu acho que é muito valioso nesse momento para o programa. E é isso, gente. Fico aberta a dúvidas, agradeço pela atenção e pelo convite de estar aqui. Para o PPGen 40, nesses espaços de rede social, e também o próprio trabalho da Comissão de Crescimento, vem surgindo algumas demandas, como, por exemplo, divulgação de novos conteúdos no canal do YouTube. Então, hoje a gente acaba tendo que gerir esse espaço virtual, essa rede, e aí o vocabulário é diferente, a gente sabe, mas aí a gente abre então para perguntas, começando lá. Parabéns, Letícia. Eu fiz administração também, então você me recordou da época da internet. E eu tenho uma pergunta mais em relação à base teórica. Se não é difícil viver esse paradoxo, porque são duas áreas muito antagônicas. O marketing, que a ideia é manipular e fazer a pessoa escolher o que você quer, e a educação, que vem como ideia a autonomia do sujeito. Como é para você estar nessa linha, nessa briga entre eles? Cara, eu tinha essa mesma dualidade dentro de mim. Até eu começar a perceber que as empresas que não estão no digital, eu vou ser radical nas minhas palavras, mas elas não existem. Então a gente tem que... Pode falar. Não, é porque a instituição, né, a educação, não tem essa visão mercadológica. Nós não somos uma empresa. Então eu acho meio complicado lidar com, porque vendo assim, eu senti às vezes que é quase como se fôssemos um produto. E esse não é o ideal da educação. Educação do direito. Eu entendo seu posicionamento, entendo total, assim, isso sempre foi a discussão, eu sempre conversei muito disso com a Uber, principalmente. Desde que eu comecei nessa área, a gente sempre discutiu muito sobre esse assunto. Mas hoje eu já entendo de outra forma. Eu acho que não faz sentido a gente centralizar essa informação verídica só aqui na comunidade acadêmica. Eu acho que a comunidade acadêmica ela tem que participar de espaços que ela não participa. Então não é no sentido de vender. Eu não quero vender. A gente não cobra nada para estar aqui, sabe? Tipo, você não vai ter que pagar uma mensalidade para estar aqui. Eu quero informar as pessoas. Então, os meus valores são esses, por exemplo, como profissional. Eu quero informar as pessoas com informações que antes elas não teriam acesso, sabe? Então, eu super concordo contigo. Eu só acho que, pensando nessa questão da divulgação, isso não deveria ser institucionalizado, porque me faz pensar sobre de quem é a responsabilidade de divulgar. Porque eu penso no trabalho do pesquisador individual, que já é super sobrecarregado, principalmente pesquisadores que são professores. E aí você exigir ainda conhecer de marketing e divulgação, talvez não seria da instituição. E outra, a nossa divulgação no Instagram, seja em qual rede social for, não é reconhecida pela academia. Não me conta como horas complementares. Então talvez isso não deveria ir para uma discussão mais no nível de instituição. Pode até ser, fica a dica aí, só né? Eu tô super para gerar esse valor Eu aí. queria colocar um aspecto assim, que tem a ver com isso. Assim como também quando a gente ingressa na carreira docente, a gente não tem uma formação para gestão. E a gente, como docente, é quem vai gerir a universidade pública. Então tem um lugar também que, embora a gente trabalhe com outros ideais de sociedade, de vida, e não aceitamos o rótulo da universidade como empresa, a gente está inserido dentro de um sistema capitalista que se movimenta nesses lugares. E a gente vai percebendo muitas vezes o quão distante a gente vai ficando. Então, se a gente for fazer uma pergunta aqui, quem tem rede social? Quem tem Instagram, por exemplo? Então, de alguma maneira, eu depois que entrei aqui, meu Instagram começou a chover pessoas ali, porque eu virei professora da Unesp. E aí eu comecei a pensar isso, nossa, não posso mais ficar botando qualquer coisa aí, porque agora virei. Então, eu acho que tem um conflito, e aí vou trazer um caso aqui, que é a questão da CAPES agora, que para o prêmio CAPES de tese pede lá o
vídeo, né? A produção já tem essa situação de você produzir um vídeo sobre a sua pesquisa. Você tem razão quando você diz, a gente não tem ferramenta para isso, conhecimento para isso, e a gente precisa exigir que isso não seja oferecido, porque eu acho que a gente não discorda de que produzir um vídeo que de alguma forma comunique sobre a sua pesquisa e atraia um leitor para a sua pesquisa, seja algo ruim. Né? Não me parece que é algo ruim. O ruim é a condição que a gente tem para produzir aquilo, além de uma tese que tem uma série de exigências e tal. Então eu acho que é difícil a gente escapar dessas discussões e da gente entender qual é o lugar que a gente quer assumir ou não. Vou só falar uma coisa já, porque tem duas mocinhas. Eu assisti a entrevista da Ana Maria Gonçalves, que publicou o livro Um Defeito de Cor, que é um livro desse tamanho, que ela levou 5 anos para produzir, para escrever. E ela, quando conta esse processo de escrita do livro, quer dizer, uma pesquisa super intensa, ela não era remunerada para produzir aquele livro, enfim, hoje o livro ganha esse destaque que, enfim, está virando uma série de coisas, até série, etc. Ela ganha essa divulgação. E ela fala, eu não tenho rede social, porque eu não quero perder o meu tempo com isso. E ela se constituiu fora desse mundo. Ela existe, não para todo mundo, para um determinado público, e ela alcançou um público. Então, não quer dizer que não tenha vida fora disso. E acho que essa é uma escolha que a gente faz. Eu quero estar ou não? Acho que todo dia a gente se pergunta isso, será que eu continuo nesse negócio? Quero estar nesse negócio? Não quero? E acho que faz parte, né, dessa discussão, a gente compreender como a gente quer estar individualmente ou como programa institucionalmente. Entendendo como a gente encontra mais. Hoje, como profissional, várias empresas, para você se candidatar para uma vaga, você precisa colocar seu Instagram, cara. Porque eles analisam se você se posiciona como tipo, uma coisa muito terrorista, assim. Eles analisam isso. Então, até quando a gente começa a dar aula numa escola fundamental, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente posta, né? Porque as crianças seguem a gente também. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. É radical, é triste, mas tem que tomar esse cuidado. Então, eu acho que esse posicionamento, você saber construir a sua personalidade é muito importante. Tem várias perguntas. Pamela, você quer falar? Não. Não? É porque você parou a mão e desceu. Tá. Aqui, como é o nome? Érica, depois tem Elô e Ana. Tem alguém? Vai lá. Era só um comentário mesmo, acho que vai ao encontro ao que você estava falando. Esse ano eu dei aula na educação pública e aí eu tive vários convites dos alunos. Né? O meu Instagram é pessoal, eu só posto coisa de crossfit lá. E eu dava aula para o 9º ano. E aí eu me coloquei no lugar que eu ficava, meu Deus, como é que eu vou aceitar um monte de aluno? Porque eu só posto coisa, sei lá, fazendo atividade física, enfim, indo em campeonato, na praia, e eu vim do litoral norte de São Paulo, que é São Sebastião. Então tem foto biquíni, um monte de coisa assim. E aí eu fiquei me colocando, falei, como que você aceita um aluno se o seu Instagram não é, o meu não é profissional, por exemplo, é pessoal. É totalmente meu mesmo, tenho os meus amigos, tenho professores aqui da universidade, mas aqui é diferente. São todos adultos, maiores de idade. E aí, além disso, eu descobri que eu nem sabia, né? O Instagram ele tem que ter uma certa idade para você ter. Mas os alunos têm. 6º ano já tem Instagram. Mas, se não me engano, acho que são 16 anos. Sugere-se 16 anos. Sugere-se. Então, eles mentem lá a idade. Ou seja, eu já ia concordar com algo que não é. Mas quem inscreve a criança é o adulto, né? Exatamente. O pai ou o responsável. E aí, eu ouvi isso de uma aluna. Professora, mas o que tem? É a sua vida pessoal. Depois aqui você tem sua vida pessoal. Eu falei, realmente, mas pode ser que seu pai e sua mãe não entendam que eu tenho uma vida pessoal, que eu pratico uma atividade física, que eu vou na praia, que eu tomo uma cerveja, que eu viajo, que eu faço coisas de adulto também. Então eu entrei numa neura e falei, bom, não vou aceitar ninguém. Não vou aceitar nem as menininhas, nem os meninos, nem os alunos mais velhos, nem os mais novos, independente
porque você fica numa situação meio presa. E eu fiquei me sentindo assim, eu falei, nossa, o que eu faço? E eu não queria criar um Instagram profissional para isso, porque não me via, por exemplo, fazendo postagem sobre aquilo, porque eu dava aula na rede, eu não era professora particular. Eu gostaria, sim, de compartilhar coisas com os alunos, mas eu também acho que tem essa visão de quem é de fora. E a gente tem isso, né? Quando eu estava na escola, faz um tempo já, mas quando eu estava na escola, começou o Instagram, eu estava no ensino médio. E é claro, a gente quer adicionar os professores, e eu não tinha essa visão, né? Porque eu era aluno, então, para mim, tudo bem adicionar. E alguns professores recusavam. E eu tinha esse mesmo pensamento com os meus alunos, professora, mas tudo bem, você mora na praia. Inclusive, a gente encontrava os professores na praia. A cidade é minúscula, Ilhabela, não sei se vocês conhecem, mas é literalmente uma ilha. Tem agora 30 mil habitantes, mas todo mundo se conhece. E tem um lugar para você sair à noite, que é o centro da cidade. Você faz 16 anos, você começa a ir para o mesmo lugar que os adultos vão, os professores vão. E você vai encontrar, mas ter na rede social é diferente. E aí eu acho que entra os professores, principalmente, aqui não, porque a gente está falando de pessoas adultas, entra na faculdade, já tem maior idade, enfim. Mas quando é a escola, eu fiquei pensando sobre isso e aí eu entrei no negócio e falei, bom, eu vou recusar, já que eu não aceitei, não vou aceitar ninguém. E mais por proteção. Mas eu fiquei pensando sobre isso, é uma forma de divulgar, realmente, eu gostaria de publicar coisas de matemática, só que a gente também tem essa trava na educação. Você não pode postar foto de aluno. Hoje em dia os pais, eles assinam, por exemplo, né, sobre as imagens. Aqui é muito diferente, né? Eu fiquei pensando sobre que você falou do próprio Instagram do programa. Por exemplo, a gente tem as jornadas que a gente apresenta. Eu ia ficar muito feliz de compartilhar que eu apresentei a jornada. Eu vim aqui toda social, apresentar no dia, queria ter tirado uma foto. Fiquei pensando sobre isso, eu comentei com a Brena, a gente poderia muito fazer isso para ter mais pessoas, porque realmente, a minha pesquisa, por exemplo, que é bem diferente, envolve educação hospitalar, ninguém nunca ouviu falar. Toda vez que eu começo a falar sobre, parece que, sabe, estou entrando num mundo muito diferente. E aí eu explico para a pessoa fala, nossa, realmente, acho que eu já ouvi falar, existe mesmo. Enfim, e é muito interessante isso, mas eu acho que tem os dois lados. E aí eu fico nessa dúvida, sabe? A gente fala de uma educação, fala da divulgação, eu concordo muito com você quando a gente não é um produto realmente, não, a gente não está vendendo, mas eu acredito nessa importância da divulgação das nossas pesquisas. E a pergunta não, o que você falou no início, né? Sobre os nossos pais não saberem o que a gente faz. Os meus pais não terminaram a escola. Na minha casa, eu fui a primeira a ir para a universidade pública e dos meus primos ali na parte mais próxima, eu fui a primeira a sair da minha cidade para fazer uma universidade pública. Então, por muito tempo eu ouvi, ela está lá às custas dos pais. Eu fiz o Unesp, eu tive bolsa Unesp, eu morei na moradia estudantil, eu fiz intercâmbio na Unesp, socioeconômico, com tudo incluso. Então, para quem vê de fora, parecia que eu era milionária. Inclusive, eu ouvi isso de muitas pessoas. Nossa, mas como você está indo para fora? Porque ninguém sabe o que a gente faz aqui. Ninguém sabe como funciona. Mas eu sempre tenho essa dúvida de como que a gente divulga isso de uma forma positiva e que não dê a entender que, tipo assim, só você entrar aqui que você consegue. Não, existe um esforço por trás. Eu agora, no doutorado, fiz uma escolha. Eu saí do meu trabalho e voltei para o doutorado, né? Porque a gente mora longe, não são todas as cidades que tem. Então, é uma escolha, é um caminho que você traça, mas não deixa de ser uma escolha. Porque você é mais velho, como você falou, sei lá, 30, 40 anos, às vezes a pessoa já tem uma família, tem uma empresa, trabalha em um lugar. Então, você precisa fazer uma escolha entre, às vezes, estudar ou fazer um doutorado, se dedicar exclusivamente no próprio trabalho. E isso vai para esse lado também, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre o que os meus pais acham que eu faço. Eu trouxe a minha mãe a primeira vez na faculdade aqui para assistir a minha defesa de mestrado. Então, para ela, eu fiz uma palestra. Ela não tem ideia e eu escrevi um livro, porque eu imprimi e aí na cabeça dela é um livro. Ela me falou, aquele livrinho é seu, você escreveu? Foi. E realmente é muito importante até para as pessoas que são próximas a nós e não têm esse conhecimento. E a universidade pública permite isso, né? Permite que a gente extravase, vá além das coisas comuns, né? Claro que não desmerece as faculdades que tem ali perto, ou quando você não tem a possibilidade de fazer, ou até mesmo vontade. Meu irmão, por exemplo, não quis fazer universidade, não quis.
Mas eu sempre tive essa vontade. Porém, muitas vezes não fui vista como algo tão positivo assim, como realmente é e como as oportunidades que normalmente proporcionam. E que a gente tem essas possibilidades diferentes, às vezes que não teria em outras faculdades, um pouco menores, enfim. Mas essa divulgação eu sempre tive, como que a gente faz? Como que a gente chega lá e que realmente tem que se tornar positivo? Até mesmo para os nossos pais, dentro de casa, como que eles enxergam. Até comentei, brinquei com a que estava aqui, por muito tempo os meus pais achavam que eu fazia engenharia, porque era matemática, e eu só falo matemática, então para eles eu fazia engenharia. Demorou para eles entenderem que era matemática. Eu estava me formando para ser professora um dia. E é difícil a gente falar sobre isso quando as pessoas não têm esse conhecimento. E não é um conhecimento assim, não tem porque não ler, mas é mais no sentido de não ter acesso mesmo. Não ter o acesso porque a informação é muito rápida hoje em dia. A gente pronto ali, fica passando um monte de vídeo, né? Um monte de informação. E vai descendo, e às vezes você não sabe para onde olhar isso, né? Então, quando a gente está dentro do programa, eu acho importante divulgar, mas não como um produto, concordo com o que a Carol falou, mas sim uma forma de divulgação. Porém, é difícil você saber como que faz esse caminho. Aí eu falei um monte de coisa, mas acho que é isso. Eu acho que no mais é exatamente isso. A gente não vende nada. Nossa universidade é pública. As pessoas, quando eu dei aula aqui no Marasco, no Batista Leite do Estado, eles perguntam se eu tenho bolsa, tipo, de desconto. Aí eu falo, não, é Unesp. Tá, mas quando você paga? Eu não pago. Como assim não paga? Eles não sabem que é... E é aqui na frente, gente. É aqui na frente, as pessoas não têm conhecimento. Aqui dentro da faculdade, a gente tem diversos programas voltados para a comunidade. E as pessoas da comunidade nem sabem o que está acontecendo. Sempre vem aqueles 6 idosos, os mesmos idosos, e eles vão em todos os programas da faculdade. E a gente não tem mais, cara, a multiplicidade de claro é forte. Então a gente não consegue atingir. E quando eu falo de divulgação, eu sempre gostei muito da área da divulgação, mas é por conta mesmo da gente expor o trabalho que se faz dentro das faculdades. A minha mãe não sabe explicar o que eu faço. Isso pra mim é... Como assim, meu Deus do céu? Eu não consigo conceber isso. Minha família é super estudada. Ele não sabe explicar o que eu faço. Por que eu nunca postei? Eu já tive 185 clientes e não tenho coragem de postar um conteúdo no meu Instagram. Sabe? Existem todo esse debate. Eu não quero vender nada. Eu falo de marketing porque eu faço isso para os meus clientes do marketing. Mas na área, no âmbito da educação, o que a gente tem que fazer é devolver à sociedade o que a gente tem de graça. De graça, sim, né? A sociedade paga todos os impostos, nós pagamos os impostos para estarmos aqui. E a gente tem que, na minha opinião, a gente tem que devolver de alguma forma essa informação que socialmente somos nós que somos os caras que sabem a verdade. Pegando um gancho, primeiro parabéns, Letícia. Eu estava com você aqui falando, com tanta desenvoltura, eu lembro que você na sala de aula, minha aluna, mais tímida, não tão comunicativa, muito legal, parece que você está bem feliz com o que você está fazendo e mostra isso. Então, bom. Sobre a questão da publicação, né, eu vejo que depende muito do que você quer ser, né, pegando o gancho da fala da Andréia e também da Érica, né? Você é uma pessoa pública, dependendo da profissão que você escolheu, né? E, na verdade, você escolheu uma profissão que já te torna público de alguma maneira, né? Então, claro que ao fazer postagens, você não vai poder esquecer disso, que além daquele meio, se você quer ser de um meio que você quer mostrar, você também faz parte de outro meio e isso vai ter influência naquilo que você faz e em como, o que você quer divulgar, né? Então, eu fico pensando aqui, no caso do programa, né? Por que a gente quer isso? Por que a gente quer divulgar, né? Existe uma demanda hoje para nós que é atrair alunos para a pós-graduação também, né? Aqui na nossa pós a gente não teve um problema grave de atração justamente por conta do histórico do programa, mas existem muitos programas de pós-graduação que estão precisando sim atrair alunos. E ali
as instituições estão incentivando que os programas tenham seus canais para fazer esse tipo de divulgação, né, de atingir um público, né, de mostrar qual é o trabalho, de falar do que ele pode conseguir vir para cá. Né. E aí por isso que eu vejo que nos interessa saber mais sobre isso, e acho que você trouxe aqui várias dicas nesse sentido. Concordo com a Carol, isso não é um serviço de um aluno fazer isso. Se a instituição quer que a gente divulgue, é a instituição que tem que promover, que tem que contratar uma Letícia para fazer isso por nós, né? E na verdade fica para a coordenação ver como que vai fazer isso. Eles lançam editais. Vocês querem contratar uma pessoa que faça isso? Olha aqui, teve um edital. A gente tem uma empresa júnior da computação que está cuidando da nossa página, que está bem melhor hoje, né? Nesse sentido. A gente pode colocar a empresa júnior para cuidar do nosso Instagram? Pode, a gente tem que passar para eles qual que é todo esse background que a gente quer, o que a gente quer passar, né? E deu para perceber que esse consultor de marketing é isso que ele tem que saber da pessoa. Agora, voltando para a sua fala, né, a SWOT está nos perseguindo, tá? A gente não atinge o mercado, mas o mercado nos atingiu e chegou para nós. Essa análise SWOT, ela já está no nosso relatório da CAPES e agora já apareceu no planejamento departamental com força. E aí eu fico me perguntando, a análise SWOT ela não surge só para o mercado financeiro, para o mercadológico. De onde surge esse tipo de estratégia que é o que a Carol pontuou bem, né? Que é você capturar o outro, né? Pela estratégia psicológica. São estudos da psicologia, né? Depois que eu me formei professora, eu fiquei pensando, por que na minha graduação não me ensinaram a ter desenvoltura para falar? Eu era uma pessoa super tímida, né? Eu saí daqui, não conseguia falar direito, eu ia ser professora, né? Aí você você entra para o mercado de trabalho, você vê como que te capturaram bem. Foram te falando como que você tinha que ser para crescer nesse mundo, e você foi lá e cresceu, né? Então, assim, às vezes, né? Parece que o neoliberalismo, ele captura tudo que a gente tem a oferecer para eles fazerem o que quer para a competitividade acontecer de acordo com o que o capitalismo manda para acontecer, né? A questão da individualidade. Para mim, o SWOT, no mundo mercadológico, ele é usado para competir. O SWOT qual que é a sua força? Qual que é a sua fraqueza? Por quê? Porque você precisa competir com o outro. Isso não é uma questão nossa. Aqui, a gente não está aqui para competir com ninguém. A pós-graduação não precisa de uma instituição educacional, né? Eu não estou aqui para transformar vidas pela educação, eu estou para emancipar. A gente quer aqui fazer com que as pessoas se emancipem, né? No sentido de conhecimento. E aí, eu fiquei pensando, mas isso ajuda, né? A questão da psicologia é super importante para um professor, eu fiquei pensando, que se forma, desenvolver esse autoconhecimento, né? Mas não para isso, né? Para competitividade, mas para ele saber como que ele lida com o modo como ele trabalha, né? E isso eu acho que é super importante. A gente tem uma disciplina de psicologia, inclusive, na graduação, né? Que vai mais tratar de assuntos que envolvem que tipos de psicologias do ensino foram trabalhadas. Mas eu acho que isso, para formar professores, seria super importante você trabalhar aspectos de autoconhecimento que vem ganhando força atualmente, mas muito mais na direção mercadológica, né, da questão da competitividade do mercado, para você se sobressair no mercado enquanto empresa, né, porque é isso que você trouxe, né, Letícia, você trabalha com marcas. Nós trabalhamos com pessoas no sentido mais fino, não que você não trabalhe com pessoa, mas você promove marca, isso é óbvio, fica claro. E aqui a gente está querendo trabalhar para emancipar as pessoas, né, para o mundo. E aí eu acho que é um caminho, né? Eu acho que quando se coloca uma questão dessa para nós, é para pensar, mas o que se faz com isso? A nossa questão aqui, quando coloca para nós fazermos um relatório usando a SWOT, é o que eles vão fazer com esse relatório da gente? O que vão fazer com um relatório desse daqui no departamento de matemática, quando a gente mostra tudo isso da gente, eles vão controlar a gente de todas as maneiras, né? O que vão fazer com isso? Porque quando você faz para você e para olhar para o outro, que é o seu com quem você compete, é você com ele, né? Uma outra questão que você colocou, que eu gostaria de comentar, né, é quando você fala assim, acabou aqui, é você por você, né? E isso é muito a cara também do neoliberalismo, né, que é a questão de focar na individualidade.
né? E a competição, ela está na questão da individualidade, né? E é o cara, ó, você tem que competir porque o outro ameaça o tempo todo, né? E eu não acho que aqui a gente trabalha nessa direção, né? Só para mostrar as diferenças, tá? Eu acho que aqui a gente, muito pelo contrário, quando a gente encontra essa rede, né, a gente não trabalha com ameaça. Você até deu um exemplo que fala disso. Quando a gente está aqui no pós, você tem tantos contatos que quando você sai, você tem, né, maneiras de você se apoiar e de ir para o mundo em um coletivo, né? Então eu vejo uma diferença aí nesse sentido também, né? Que vai, assim, eu diria, de encontro, né, com relação a isso, mas não que a gente não possa ter essa autoavaliação, acho que ela é super importante, mas é o que a gente faz com ela, né? Que eu acho que está aí a diferença. Esse assunto mais a fundo eu achei estranho, tem uma análise de SWOT, né? Estranho isso daí. A gente Quero até apelidou saber de mais. fofa. Né? A pós-graduação está A gente fazendo. apelidou de fofa. Quem fez fofa é Em o português, o Roger apelidou de fofa. Porque é pra gente. Não, esse aqui é apelidou, na verdade. É fofa mesmo. A análise, a avaliação agora é qualitativa, certo? Dos programas de pós. Então você tem que falar qual que é a sua missão, qual que é o seu princípio. E aí ela entra nessa questão do mercado. O que você quer formar, o que você quer conseguir, qual que é o seu perfil de aluno, que aluno você quer formar. Então tudo isso tem que estar claro para o programa. É importante? É. Você já permeia o que o nosso programa, né, precisa atacar se eu quero isso. Como eu falei, não é a minha área não é a minha área é odontologia mesmo, né? Mas esse papo para uma cervejinha no bar ia ser incrível. Nossa, eu adoraria. Isso é o convite? Hoje tem festa junina, hein, pessoal? Vamos para a festa junina. Aí, olha, Então, olha, temos aqui Ana ainda e Felipe, se mais alguém quiser, a gente pode fechar aqui nessa última rodada, né? Letícia da cidade, então tá mais fácil de continuar a conversa. Vou fazer um comentário, né, e depois fazer uma pergunta, tá? Então, muito obrigada pela palestra. Eu acho que é essencial a gente começar a conversar sobre isso, e não só pelo fato da Unesp em si, mas nós como profissionais, né? Porque, então, em relação do comentário, eu vim de escola pública, eu estudei sempre em instituições públicas. Eu acho muito importante a gente levar isso para a comunidade, né? O que a gente faz, como entrar aqui, até porque, como você comentou, Marasca, aqui do lado, são escolas estaduais, tanto lá quanto aqui, e às vezes não tem tanto uma ligação, e não tem, eles não sabem o que a gente faz aqui e não sabem como entrar aqui. Isso era uma das coisas que eu não sabia, eu achava que fazendo o Enem eles iam me ligar, fulano, você passou, tá? E assim, hoje eu acho isso engraçado, mas também é prático pensar que muita da gente, existem muitas anos por aí que também não sabe como entrar numa instituição. E eu estou hoje aqui graças a um amigo que me ajudou com o SISU e diversas outras pessoas que vão perpassando pelos nossos caminhos, né? Então eu acho muito importante levar isso. Lógico, é igual a Carol comentou, que eu acho que colocar isso também em cima, porque fazer uma postagem em relação nas redes sociais parece algo tão simples, mas eu também estou estudando aí há 2 anos isso, e não é simples. E até hoje eu tenho dificuldade, e muitas outras coisas, tem que estudar, cada hora, é assim como a gente vai estudando matemática, cada hora que você estuda tem uma coisa nova e vai mudando, você tem que ir estudando mais. E nós também, pelo fato de sermos educadores, professores, a gente sabe que não é uma simples postagem, que aquilo pode impactar a vida de uma outra pessoa e pode mudar ela. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado, e nós tomamos esse cuidado pelo fato de sermos educadores, coisa que muitos dos marqueteiros, né, que a gente sabe que hoje a gente é invadido aí nas redes sociais, eles não tomam esse cuidado porque o que eles realmente visam é apenas isso. Mas, então eu acho que é importante essa parte da Unesp, essa divulgação, da gente divulgar, mas também ter essa consciência das cobranças em si, porque a gente já tem muito e a gente também precisa estar bem e se cuidar disso para que outras pessoas também sejam impactadas. Agora, levando essa parte para nós, como profissionais, e agora não apenas, porque a gente ama, eu amo o que eu faço. Quem me conhece sabe que eu amo o que eu faço,
Se precisar fazer trabalho voluntário, eu faço. O que for preciso, eu faço, porque eu acho que a educação, sim, é para todos. Mas o que a gente também não pode esquecer é que é a nossa profissão. Então, assim, um cabeleireiro ele pode divulgar os tratamentos dele. Um psicólogo ele pode divulgar, o contador ele pode divulgar. E por que a gente também não pode divulgar os nossos serviços com a intenção de ensinar algo, levar também algo, mas também que a pessoa contrate o nosso serviço? Porque, gente, é triste de frase, eu estou falando isso e pode ser muito assustador para muitas pessoas o que eu estou falando, porque também foi muito assustador para mim isso, e eu ter que mudar essa chavinha foi muito difícil, mas a gente precisa pagar nossas contas, a gente precisa sobreviver. Concurso não bate na porta todos os dias, nem está abrindo todos os dias. E aí, as redes sociais, o mercado, a gente vê com a educação também que tudo vai mudando e nós também, professores, precisamos mudar. Às vezes a gente olha lá a mesma foto de antigamente e a mesma foto de hoje, é o único lugar que as pessoas se enquadram. E hoje a gente está estudando diversas coisas, como a gente trazer uma educação mais acessível, uma educação para todos, de uma forma também com qualidade, mas também a gente olhar para a gente como profissionais. E como que eu posso usar algo ao nosso favor para se destacar e mostrar quem somos. Porque muitas vezes as pessoas têm aquilo que o Dani trouxe da vestimenta e tudo mais, posicionamento. Às vezes o pessoal brilha lá o olho e não tem conhecimento nenhum, né? E a gente que tem todos os conhecimentos, às vezes a gente não consegue perpassar isso para as outras pessoas. Mas a gente precisa também tomar esse lugar que é nosso, porque quem é educador? Quem sabe falar sobre matemática, sabe falar sobre educação e também, não só pelo fato de quer também, porque nós somos profissionais, que também querem ter um salário, mas também porque a gente tem uma preocupação. Quem tem que assumir esse espaço? Nós. Então eu vejo isso. Nós temos que assumir esse espaço, porque tem muita gente aí que não sabe nada, gente, e está assumindo esse espaço só por conta de posicionamento. E aí tem a pergunta que eu quero fazer para você, porque assim, eu vejo em relação a mim, né? Eu tenho hoje um espaço de desenvolvimento escolar, que é o espaço do outro, eu tenho introduzi já há 2 anos ali o meu serviço. Só que além dessa parte, mais que está estudando, é cansativo, é muitos estudos que tem que envolver. Só que uma das coisas que eu tenho muita dificuldade é que assim, uma coisa é falar pessoalmente e outra coisa é falar nas redes sociais. E aí tem essa parte da linguagem acessível, só que o que acontece? É isso que eu estou falando aqui, a gente é educador. Então, a gente tem uma preocupação muito grande do que a gente está ensinando para aquela mãe, para aquele aluno, como passar aqui, porque esses negócios assim, vamos lá de diquinhas, faz isso aqui, tem um monte de coisa por trás e que às vezes aquilo ali não funciona para todo, e aí se o aluno aprende errado, depois lá na frente vai confundir muito mais. E é muito rápido. Uns 5 minutos, ali tem o Reels. E eu não acho que às vezes eu consigo passar tudo em 1 minuto, sabe? Ganhar em 3 segundos. Para aprender em 3 segundos. E assim, é porque eu fico às vezes achando que a gente está levando tudo como se fosse muito simples. A gente tem que trazer uma matemática mais acessível, assim, mas é aquilo que também seja muito olhando por trás, que às vezes é o por trás que vai estimular esse pensamento crítico, esse desenvolvimento do aluno, do estudante. E aí eu fico pensando, o que está faltando ali? Porque está atrás, mas como que eu trago também dessa forma mais acessível? Porque a gente, como tem essa preocupação, a gente trava. Eu já deixei de fazer várias coisas, porque eu travei, que eu fico pensando como para fazer. E aí eu queria entender disso, não sei se ficou claro para você, mas assim, como trazer isso, mas com toda essa bagagem que a gente tem, mas também de não ficar achando que as nossas crianças acham que assim, beleza, você aprendeu isso, só que só porque agora eu quero aprender só com um videozinho rápido. Não, meu filho, você tem que sentar para estudar, se você não estudar, você não vai saber todo o processo. Tem muita coisa por trás ali que é muito mais importante do que você acertar a conta. E é isso que eu vejo que é a nossa preocupação, né, também, assim, pelo menos a minha. E aí eu queria ver se você tem alguma... Porque esse tempo eu parei de passar. Eu falei, chega, cansei, não vou passar mais. Vou dar atenção para o meu presencial. Eu acho que esse amadurecimento que você teve vai te levar muito. Esse amadurecimento profissional, de entender toda a ramificação que é o mundo de verdade, o mundo real. E você já está se posicionando lá. Eu, se fosse você, do jeitinho que você acabou de falar, eu gravaria e faria todo final de vídeo. Cara, você tem que sentar a bunda e estudar. É isso que você tem que fazer. Não, ninguém vai mudar.
tem, é o que você falou. Lá eu falo pagar seu boleto. Você assim, é mostradinha. Infelizmente, a gente tem que ter essa compreensão. Se eu estou sempre me posicionando como professora particular, eu preciso de mais alunos para conseguir pagar os boletos, certo? Quando eu era professora particular, eu divulgava o meu serviço em diversas redes. Eu tinha vários alunos. Eu parava de divulgar, meus alunos até paravam de seguir. Então eu percebi uma coisa. Tem muito professor abobalhado que está falando abobrinha nas redes, que está mostrando macete, mas não está mostrando porquê, não está mostrando onde você pode usar aquele macete, e eles estão com mais alunos do que a gente. Tá? Você quer ter alunos? A gente vai ter que mostrar o que você sabe. O seu diferencial é esse, você acabou de mostrar para mim. Eu estou falando assim agora como marqueteira do brand. É só você fazer isso que você fez. Grava você, é você que a gente quer ver. Então, um truque que eu uso eu uso 5 passos para produção de conteúdo para todos os meus clientes. Então, a primeira coisa é você entender a sua identidade, que é o que a gente conversou hoje, que é o brand. Entender quem é a Alana. A Alana é assim, a Alana é doce, a Alana é engraçada, a Alana fala forte, mas também fala suave. Então, entender a sua identidade. Depois você se planeja. Eu quero fazer um vídeo onde eu vou mostrar uma aplicação da fórmula de Bhaskara. Letícia, acho importante também mostrar a demonstração. Uma estratégia que eu já utilizei. Eu tinha um papel cor-de-rosa e um papel verde. Então, um vídeo eu gravava mostrando a aplicação do papel cor-de-rosa com a minha voz. Aí eu falava, e você quer saber por que isso acontece? Assiste o vídeo em verde. Aí a pessoa ia no meu perfil e tinha a demonstração da fórmula de Bhaskara em verde, no papel verde. É uma estratégia simples. Eu estou informando com qualidade. Estou mostrando a demonstração, estou mostrando como você aplica, e se ficar dúvida, você me contata, né? Fecha uma aulinha ali comigo. Mas é isso que você falou. Além disso, eu acho que também cabe você mostrar quem você é. Então, falar mesmo. Vai tentar estudar, filhote. Senão você não vai evoluir. Matemática não é mágica. Você vai ter que estudar. Então, depois de você se planejar nesse sentido, você faz um roteiro. Quando você estiver criando seu roteiro, você escreve mesmo, como se você estivesse falando. Um roteiro curto, juro, dá umas 15 linhas, um roteiro de 1 minuto. E você grifa as palavras que você tem que dar ênfase. O que retém nos vídeos é a ênfase no tom de voz. Então, você vai fazer um vídeo sobre Bhaskara. Começa, sei lá, tem 3 segundos. Eu duvido que você saiba sobre matemática. Eu dei ênfase, eu duvido. Nem falei o que eu vou falar. Mas a pessoa já quer saber, tá duvidando de mim? Aí a pessoa vai assistir depois o restante do vídeo que você falando. E lá você vai chamando as palavras certas para atenção. Depois eu posso te ajudar com isso, você pode demorar de ti. Sim, mas agora, falando, igual você comentou, do falar, né? Mas eu também trouxe essa parte do que a gente ganha também, a gente quer ganhar em relação a isso, é que eu comecei a ver muitas escolas, muitos lugares de pessoas, de profissionais que não são da educação e que estão usando a educação apenas para meio mercadológico, não tem toda essa preocupação por trás. E aí foi também isso, né? Porque a gente que é educador, a gente não pode oferecer os nossos serviços, ser remunerados por ele, que a gente é o nosso trabalho. Então eu pensei muito tempo em fazer outras coisas, porque eu não queria cobrar pelo meu trabalho. E sendo que a gente tem todo esse aparato educacional por trás, toda essa Esse é o nosso diferencial, essa é a nossa habilidade, esse é o nosso gancho. Sim. A gente não pode cacuar, a gente tem que atacar a gente hoje. Gente, vamos conferir que o nosso horário já está aqui no limite. A gente fecha aqui essa roda. Letícia, boa tarde, parabéns. Eu acho que as discussões fomentam muitas coisas, né? E eu estou na área da gestão de escola já há um tempinho. E uma das coisas que eu já vi muito amigos meus fazendo em escolas particulares, em outras redes, é analisar a rede social do professor. Então, assim, eu realmente já me mandaram, olha, o que você acha pela própria rede social? Porque é complicado, quando a gente está trabalhando com uma escola particular, o perfil que a gente apresenta, né, as fotos que a gente posta, tudo isso vai falar, né, de quem nós somos. Então, nós somos um mercado, o próprio objeto, né, a ser vendido, digamos assim, na rede social. Né? E existe hoje uma escassez de professor. Né? Isso está a cada dia se agravando mais.
E quem que nós estamos, quem que o mercado está pegando? Os que melhor se apresentam aí para fora. Né? Então eu acho que é muito delicado. Né? Eu particularmente sempre tenho um cuidado nas minhas postagens. Né? Há um tempo eu tranquei meu Instagram, então assim, eu não aceito alunos mais. Né? Então quem foi meu aluno está lá na minha rede, os meus novos alunos não acessam mais, eu já excluo o convite, porque isso é minha vida pessoal. Então lá dentro eu vou colocar o que eu julgo ser importante. Eu já vi vários amigos, né, e já vi vários depoimentos também de pessoas que foram demitidas por postagens em redes sociais. Então, assim, nós precisamos pensar que nós somos a nossa cara do mercado. E, além, né, eu acho que você levantou uma questão que me chamou muita atenção da gente que estava aqui, o quanto a gente vai para a escola pública, né, nós usamos a escola pública como campo, como produção das nossas pesquisas, mas é uma falha nossa enquanto professores de escola pública não falar muitas das vezes para os nossos estudantes como é o acesso dele nas universidades. Então, assim, é uma falha que eu vejo muitos companheiros de trabalho não falando, né? E a gente precisa começar nas nossas aulas falar que a universidade é pública, que o ingresso para a Unesp é em tal vestibular, na Unicamp em tal vestibular. A gente precisa dar, isso é muito grave, isso é muito sério. Nas escolas isso é recorrente, tá? Isso aqui, desde iniciar, em 2010 eu ouvia o Marciano dizendo que não sabia que a Unesp era não paga. Como que a gestão faz esse trabalho? E não faz, e continua não fazendo. Então são poucos professores que fazem essa diferença. E aí você trouxe a matriz fofa, né? Me incomoda muito ver essa matriz na educação, né? Enquanto a gente está falando, né, como vocês fizeram, do professor, de quem eu sou, até que vai. Daqui a pouco a matriz vai evoluir, vocês vão fazer a matriz fofa do programa, da fofa vai cair para a Gucci, da Gucci vai cair para a Ichukawa, e aí nós começamos a trazer uma coisa que é totalmente empresarial, né, que foi criada para grandes empresas, para a área da educação, e aí o negócio começa da sala de aula preta. Desculpa intrometer, Mas eu já estou na BNCC. Os slides dentro da escola. Isso não é empreendedorismo, eu ensino empreendedorismo. Se não for o empreendedorismo, sabe? Então, assim, isso é muito preocupante. Assim, nós estamos fazendo da educação um mercado, e aí eu acho que agora também é uma hora da gente se posicionar, né, que educação eu quero defender, né, se eu quero essa mercadológica ou se eu não, eu vou tentar por outros caminhos. E aí, outros caminhos, vamos lá saber quais. Eu fico muito feliz, fico triste, mas eu fico muito feliz de saber que agora as pessoas sabem o que é essa análise de SWOT. Eu achei que era um conhecimento geral. Eu jamais imaginei que chegaria a esse ponto. Mas eu particularmente uso mais ela como autoconhecimento do que como o outro, né? Eu acho que a competição que existe é só eu comigo mesmo. Depois o outro que compita consigo mesmo. E aí a gente não vai chegar lá. Então me preocupa muito ver isso nas escolas. Mas é uma coisa que eu fico feliz agora que a gente sabe o que é para poder passar isso para os nossos alunos, né, daqui para frente. Se preocuparam também com essas coisas. E principalmente essa questão do Instagram dos professores, isso me choca, assim. Mas eu também acho necessário, porque quando eu trabalhava eu já vi gente defendendo o nazismo, querendo ser contratado numa empresa. Não vai, cara. Então foi ótimo ter visto o Instagram dessa pessoa primeiro. Então existem os dois lados da moeda, sabe? Eu não concordo. As minhas amigas que se formaram aqui, elas optaram por criar um Instagram à parte ali, para os alunos não seguirem. Porque, sei lá, fuma um tabaquinho e aí o Instagram tá com um story fumando um tabaquinho, a escola já acha que é outra coisa, a mina, ó, senta na graxa. Então agora ela só posta no particular o tabaquinho dela. E no Instagram profissional ela posta coisas mais de matemática, né? E se a gente pensar assim, quando a gente olha para a ITEC, que você citou, né? A cada curso novo da ITEC, a cada novo ano, os meninos, os meus alunos conhecem quem vai entrar antes da pessoa chegar porque sai a lista, eles já começam a buscar o Instagram das pessoas e já começam a fazer contatos. Então, assim, o negócio está muito. E vai ser pior, né? Vai ser pior. O mundo ele não vai desevoluir. Daqui pra frente é saber como a gente usa isso. Daqui pra frente só pra trás. Como a gente usa isso
isso a nosso favor, né? A gente tem muitos fiozinhos aí de dicas, né? Eu tenho um que eu odeio, que é o método da borboleta, ensinando somente frações. Que quando você vai mostrar para mim que é preciso fazer o MMC, não sei o que, né? E não sei o que, não, faz a borboleta aí que resolve. Aí você fala, tá, e coloca a terceira fração. Aí já acaba com o método. Que é o que a Letícia falou, que para cá que vale, né? As pessoas não explicam o macete serve para esse ponto aqui, você não pode usar. Mas ó, macete por macete, até aqui na universidade, às vezes eu digo só o macete e aí alunos tem que correr atrás de descobrir para qual que vale, não é? Isso tem a ver com as propriedades em geral. As propriedades ficam prontas para a gente, para ensinar livro, aí você tem que ver que a propriedade é particular. Muito bem, agradecer, Letícia. Acho que a parte que você falou, só de a gente divulgar, informar, eu acho que essa pegada da instituição pública agora, da extensão e do alcance da comunidade, ela está sendo forte e eu acho que é um caminho também, essa divulgação via mídia que se faz aqui, que é o que a gente tem feito menos, mas com certeza a gente precisa dessa ajuda. Como que se você faz isso trabalhando tudo que a gente trabalha, os estudantes fazem estudando tudo que tem que estudar. Não, e também pensar, né, gente, que as coisas não são de um dia para o outro, né, e as coisas você tem que mudam, discutir, né, você falou de como em certo momento a empresa Júnior entrou nesse perfil. A gente também tem uma história aí, né, e eu acho que tudo aí, a gente falou de autoconhecimento, parece que essa é a pílula-chave para quem tem 15, para quem tem 30, para quem tem 40, para quem tem 50, porque tudo é um pouco quem sou eu, qual é o meu histórico, de onde eu vim, o que me movimenta e o que eu estou afim de fazer com isso tudo, né? Qual é o tempo que eu quero gastar com isso, quais são as escolhas que eu vou fazer individualmente, institucionalmente, com relação a esse mundo que está aí colocado com toda a sua complexidade. E eu acho que há recursos, há ferramentas. Eu olho uma ferramenta dessa e posso pensar. Eu já cansei de fazer um monte de curso na internet, vocês também. A gente é bombardeado. E alguns desses foram muito bons para mim e outros foram. Não dei nem conta de ver o segundo uma hora porque não fez sentido. Então eu acho que existem, quando a gente fala de gestão da universidade, se não é a FOFA, não é o SWOT, qual é a gestão de universidade que a gente vai construir? É a autogestão? Como é que ela vai se passar? Como é que ela vai acontecer? Ela é uma gestão coletiva? Como é que a gente institui esses espaços para que de fato isso aconteça? Então eu acho que a gente não estuda esses modelos também para poder construir outras soluções, né? Enfim, agradecer mesmo. Hoje temos festa, né? De festa junina e temos ainda mais SMEM na próxima semana. Tem jornada. E temos jornada.